Olá! A proposta desta análise técnica é mergulhar em um estudo aprofundado sobre a metodologia usada hoje para avaliar minérios de ferro destinados à sinterização no Brasil. Com base no trabalho de Vieira e colaboradores, vamos explorar as limitações do modelo atual e entender por que uma nova abordagem é tão necessária. Bom, o argumento central dos autores é bastante direto. Eles afirmam que o padrão que a indústria segue hoje, se baseando unicamente no tamanho das partículas e na composição química, é, na verdade, fundamentalmente incompleto, e isso impede uma otimização real de todo o processo. A nossa discussão vai ser desenvolvida em 5 etapas bem definidas. A gente começa com uma análise crítica do método atual, em seguida vamos avançar para entender o que há além da química e da granulometria. Depois, vamos definir o que seria uma microestrutura ideal de sinter, apresentar um novo modelo de avaliação e, por fim, discutir o futuro dessa avaliação técnica. Vamos começar então estabelecendo o cenário atual da avaliação de minérios. É fundamental entender as limitações do que é feito hoje para justificar por que uma reavaliação crítica e aprofundada é tão urgente. A metodologia que se usa hoje negligencia características microestruturais que são intrínsecas dos minérios. E essa omissão é especialmente crítica aqui no Brasil, sabe? A diversidade geológica das nossas jazidas gera variações estruturais enormes, que simplesmente não são capturadas por análises que olham só para a química e granulometria. E isso, claro, impacta diretamente a qualidade do produto final. Para a gente conseguir superar essas limitações, é imperativo olhar além do óbvio. Precisamos analisar a função de cada tipo de partícula na fase de microaglomeração, que é um estágio determinante para a permeabilidade da mistura e, consequentemente, para a qualidade final do sinter. Primeiro, vamos falar das partículas nucleantes. Pense nelas como o esqueleto do processo. São as partículas de maior granulometria que servem de núcleo para a aglomeração. É em volta delas que as partículas mais finas vão se unir. E para complementar, temos as partículas aderentes. Como o nome já sugere, elas são mais finas e revestem esses núcleos. Essa camada de aderentes é absolutamente fundamental para as reações de fusão e para a formação da fase líquida durante o processo de sinterização. Sendo assim, a otimização de todo o processo de sinterização depende criticamente de controlar essa proporção entre partículas nucleantes e aderentes. Um balanço correto maximiza a permeabilidade da carga na esteira de sinterização, o que se traduz diretamente em maior produtividade e maior eficiência térmica. Essa classificação granulométrica deixa bem claro a função de cada partícula na mistura. Partículas acima de 0,7 milímetros são as nucleantes. As que estão abaixo de 0,2 milímetros, as aderentes. Já a fração intermediária, entre 0,2 e 0,7, é prejudicial. Ela atrapalha a formação de bons microaglomerados e, por isso, deve ser minimizada ao máximo. Certo. Com o papel das partículas já bem definido, vamos agora explorar o resultado que se busca. Um sinter de alta qualidade, com uma estrutura interna que seja considerada ideal. A filosofia de produção de sinter evoluiu muito. O modelo antigo, o homogêneo, buscava a fusão quase completa da carga, o que consumia muita energia. A abordagem moderna, do sinter heterogêneo, é diferente. É mais eficiente energeticamente e resulta num produto com propriedades mecânicas e metalúrgicas muito superiores, justamente por preservar os núcleos das partículas de minério. A qualidade de um sinter heterogêneo é definida por um conjunto bem específico de características microestruturais. Isso inclui, por exemplo, a predominância de ferrita de cálcio acicular, um núcleo policristalino poroso e não fundido e baixos teores de fases que são indesejáveis, como a faia-lica. Um ponto crucial aqui é o baixo índice de degradação em baixa temperatura, o RDI. Um RDI baixo indica que o sinter é mais resistente no topo do alto forno, o que é fundamental para garantir a permeabilidade da carga. E tudo isso nos leva à proposta central desta pesquisa. Um novo framework, um modelo muito mais abrangente para a avaliação do minério de ferro. A pergunta fundamental que se coloca é: o que exatamente precisa ser medido além da química e da granulometria para que se possa prever o comportamento de um minério no processo de sinterização? A resposta está neste novo conjunto de parâmetros microestruturais. A análise detalha como atributos como a textura dos cristais, a chamada trama, a porosidade e a forma das partículas nucleantes influenciam diretamente propriedades críticas do sinter. Estamos falando de RDI, redutibilidade, resistência mecânica. Essa análise permite uma previsão muito mais acurada do comportamento do minério.
Os autores argumentam de forma bem contundente que ignorar esses atributos torna praticamente impossível otimizar de verdade os três pilares fundamentais do processo: produtividade, qualidade e custo. E para finalizar, vamos considerar as implicações futuras da adoção de uma abordagem analítica tão detalhada quanto essa. Os autores preveem uma evolução em duas fases na relação comercial entre fornecedores de minério e produtores de aço. A tendência é uma troca de dados cada vez mais detalhada, o que moveria o mercado para um novo patamar de especificidade técnica. Contudo, essa revolução depende do desenvolvimento e da adoção de tecnologias analíticas mais avançadas. Não é uma mudança trivial. Ela exige investimento em instrumentação e, principalmente, em capacitação de pessoal especializado na indústria. E concluímos com o pensamento final e provocador do artigo. A questão que permanece é se essa nova abordagem representa não apenas uma melhoria, mas uma verdadeira revolução na análise técnica de minerais industriais, redefinindo a forma como valorizamos e utilizamos nossos recursos minerais.